Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Já sentimos a presença do Espírito Santo nessa noite, né, irmãos? E isso é o mais importante para as nossas vidas, é sentir a presença de Deus. Romanos, capítulo 12, é a palavra de hoje. Convido toda a igreja para nós abrirmos em Romanos, capítulo 2, e é um versículo bem conhecido, que eu creio que a maioria dos cristãos já conhece esse versículo. Romanos capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 2, agradecendo a Deus por essa oportunidade única e maravilhosa que Ele nos dá, de estar na casa dEle, adorando a Ele. A última visita que eu fiz no hospital, visitando a Alice ali, me impactou, né? Então ali, irmãos, eu saí com essa consciência de agradecer a Deus quando nós temos essa oportunidade ainda, de estar aqui. Porque quando eu estive ali naquele hospital, eu olhei assim e falei, realmente nós não somos nada. Hoje podemos estar bem, amanhã podemos estar no leito de hospital, né? Claro que ninguém deseja isso, claro que nós não desejamos isso para ninguém, mas a realidade é essa, irmãos, que isso pode vir sobre as nossas vidas e nós não sabemos, né, o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, no dia de hoje, nós somos gratos ao Senhor pelo que Ele fez. Romanos 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vou repetir. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só até aí. E os irmãos já podem se sentar nessa noite em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Hoje eu quero trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, se chama renovação da mente. Temos que ter uma mente renovada. Quem não quer experimentar a vontade de Deus, irmãos? A palavra de Deus aqui diz que a vontade de Deus, ela possui 3 características. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então só são coisas boas, né? Boa, perfeita e agradável. E quem não quer experimentar a vontade de Deus? Todos nós queremos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós queremos que a vontade dele se realize nas nossas vidas. Mas aqui, nessa palavra, impõe uma condição. Existe uma condição para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Existe uma condição. E que condição é essa? Nós temos que nos transformar. E como que nós vamos nos transformar? Somente com a renovação da nossa mente. Somente com a mente, né? Fica até engraçado. Somente, irmãos, tendo a nossa mente renovada no Senhor. E o que é uma mente renovada? É uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de enxergar o mundo, é uma cosmovisão. Essa nova visão que o próprio Espírito Santo nos dá, essa nova maneira que Deus nos dá de enxergar todas as coisas. Porque antes, quando nós estávamos no mundão, a Bíblia diz que nós éramos cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não enxerguem, para que não creiam, para que não vejam as coisas de Deus. A Bíblia também diz que para a gente herdar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Porque se a gente não nascer de novo, nós não vamos ver e nem entrar no reino de Deus. Percebeu? Nós não vamos ver e nem entrar. Então, para enxergar, é o novo nascimento. E o novo nascimento começa onde? Na nossa mente. É uma mente totalmente renovada, irmãos. Então nós precisamos. Porque quando nós estávamos no mundão, muitas vezes nós até falávamos assim, né? Quando nós estamos na presença do Senhor hoje em dia, e a gente lembra quando estava no mundão, aí nós falamos até assim, antes eu só devia estar cego. E realmente a gente estava cego. Hoje em dia nós podemos enxergar as coisas do Senhor. Então precisamos dessa mente renovada. Mas talvez você ainda tenha dúvida, pastor, mas o que é realmente uma mente renovada? Como que eu posso saber se eu obtive essa transformação? Como que eu posso saber se a minha mente está renovada no Senhor? Existem alguns sinais, existem algumas evidências para a gente saber se a nossa mente realmente foi renovada.
Porque não sei se os irmãos muitas vezes já tiveram dúvidas assim. Porque quando nós ouvimos falar do novo nascimento, eu já tive essa dúvida, irmãos. Eu já perguntei para Deus. Uma vez eu falei: Senhor, será que realmente eu nasci de novo? Já cheguei a perguntar para Deus: será que realmente eu experimentei o novo nascimento? Porque volta e meia, irmãos, a gente se pega errando, né? Às vezes a gente se pega errando. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não agrada o Senhor. Às vezes a gente se pega ali caindo em alguma coisa, né, que não agrada o Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, ele falou. O apóstolo Paulo também convivia com isso. Ele falava: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Pobre homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando a gente erra em algum momento das nossas vidas, muitas vezes, quando a gente sente ali, porque todos nós passamos por esses momentos, às vezes a gente sente ali uma secura espiritual. Não é verdade? Às vezes vem assim um problema, uma dificuldade. Às vezes a gente passa por um período ali de frieza, um período de secura espiritual, um período de desânimo. Aí quantas vezes a gente chega assim e chega até a ficar na dúvida: será que realmente eu experimentei desse poder, eu nasci de novo? Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos nos basear naquilo que nós sentimos. Só que na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos viver por sentimentos e nem por vistas. Nós vivemos por fé. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós cremos que nós recebemos Jesus como Salvador, nós nascemos de novo, nós temos que receber isso pela fé. Não é pelo que nós sentimos, não é pelo que nós estamos passando e nem por aquilo que nós vemos. Muitas vezes nós oramos e não vemos a providência de Deus, mas não é porque nós não estamos vendo, é que Deus não está agindo, é que Deus não está fazendo. Então, irmãos, a renovação da nossa mente, ela tem algumas evidências. E a primeira evidência que eu quero aqui destacar nessa noite é que quando nós temos a nossa mente renovada, nós passamos a priorizar a Deus. Esse é o primeiro sinal que eu quero trazer nessa noite. Nós passamos a priorizar a Deus. Eu achei algo muito curioso quando eu me converti ao Senhor, e creio que os irmãos também passaram por isso. Quando eu estava no mundão, eu pensava mais na minha vida, né? Só importava a minha vida. Eu queria curtir os prazeres da vida, queria me dar bem, queria receber todas as vitórias aí que eu pudesse receber. Eu pensava mais era em mim, pensava mais na minha vida. É aquele ditado que diz assim: farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? A gente pensa, era individualista, egoísta. Eu era desse jeito, falei: eu quero sair, eu quero curtir, eu quero me divertir. Até quando, né? Primeiro, quando conheci minha esposa, primeiramente, nós não nos casamos no civil, não. Primeiramente, nós nos juntamos para morar juntos. Então, quando eu me juntei com minha esposa, irmãos, ainda eu era assim, eu pensava mais era em mim. Eu achava que eu ia juntar com minha esposa, né, casar com minha esposa, eu achava que eu ia poder viver a mesma vida que eu vivia. Não, eu quero curtir, o que importa é meus amigos, não, eu quero sair com meus amigos e você não venha me atrapalhar, não. Eu quero curtir minha vida, eu estou contigo, mas ainda eu quero curtir minha vida. Era egoísta, era individualista, pensava mais em mim, pensava mais nas coisas terrenas. Só o que importava eram as coisas terrenas, só o que importava eram as coisas passageiras, né? Eu quero curtir o mundão. Era assim minha vida. Mas chegou um momento da minha vida que eu fui impactado pelo poder de Deus, e essa é a evidência do novo nascimento também. Ainda que chegue algum dia que você pode ter um pouquinho de dúvida, irmãos, mas uma evidência do novo nascimento é quando você começa a pensar mais nas coisas de Deus do que nas coisas do mundo. Você começa a priorizar tudo que é de Deus. E eu não estou falando só fazer obras, porque fazer obras também é priorizar a Deus, né? Você está ali na obra, está com a mão no arado, isso é priorizar a Deus. Mas eu estou falando, irmãos, de você pensar mais em Deus. Está em todo momento pensando em Deus. É como diz aquela música do irmão Lázaro: pense em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger, pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Aí eu comecei a reparar algo na minha vida, algo que mudou na minha vida. Irmãos, eu comecei a acordar pensando em Deus, eu comecei ali a tomar café pensando em Deus, eu comecei a escovar dente pensando nas coisas de Deus, pensava em Deus, pensava na igreja, pensava no dia dos cultos, priorizar as coisas de Deus no pensamento. Aí, irmãos,
tomava café pensando em Deus, ia trabalhar pensando em Deus, no meu trabalho ficava pensando em Deus, começava a falar de Deus para os meus amigos, começava a falar de Deus para a família, queria falar de Deus em todo momento, aí chegava em casa falando de Deus, porque pense numa pessoa calada, era eu, irmãos, antes de me converter. Eu era uma pessoa assim, antissocial, não gostava de falar com ninguém. Ficava caladinho ali, ficava no meu mundão e não gostava que ninguém me incomodava. Tinha um computador, né, assim que surgiu esse negócio de internet, tudo, coloquei um computador lá em casa. Meu mundo era assim, era na frente da internet, na frente do computador, não queria que ninguém me atrapalhasse, só viajando ali. Aí quando chegava alguém lá em casa, alguma visita, batia no portão ou chamava, irmãos, eu já ficava emburrado. Já fechava a cara, já ficava emburrado. Era antissocial. Muitas vezes ficava no meu quarto ali, né, isolado, até na minha família mesmo. Com a minha família mesmo eu não tinha muito diálogo, irmãos. Gostava de ficar ali calado e que ninguém mexia comigo. Às vezes começava a ler ali, que eu sempre gostei de ler também, mas queria ficar quieto, antissocial. E não falava. Era quase as pessoas chegavam assim e pensavam assim, ué, será que ele é mudo? De tanto que eu ficava calado, né, irmãos? E aí, uma coisa que mudou na minha vida foi isso. Que eu comecei a pensar muito em Deus, comecei a pensar muito em Jesus e comecei a falar muito de Jesus. Então esse é o sinal nas nossas vidas. Nós começamos a priorizar Jesus até mesmo nos nossos pensamentos. E aí nós vamos dormir, nós pensamos em Deus. Nós sonhamos com Deus. Nós acordamos de novo pensando em Deus. Este é o primeiro sinal. É que Deus, Ele começa a ocupar a nossa mente. É que Deus, Ele começa a ocupar os nossos pensamentos. E aí nós damos prioridade a tudo aquilo que é relacionado com Deus. Se for abrir o nosso celular nas pesquisas ali, vai estar ali sempre uma pregação, um louvor, sempre alguma coisa de Deus, irmãos. Nós vamos ocupar nossa mente com tudo aquilo que está relacionado com o reino dos céus. Este é o primeiro sinal. Esta é a primeira evidência que eu quero trazer aqui para essa noite. E a segunda evidência de que nós estamos com a nossa mente renovada é que nós passamos a amar mais a família. Não estou dizendo que antes de receber Jesus a gente não amava a família, a gente já amava. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a amar mais a nossa família. Deus, Ele coloca um amor maior pela nossa família nos nossos corações. Principalmente, irmãos, o núcleo familiar. E vou explicar por quê. Irmãos, nós passamos ali a priorizar, né? E aí nós temos um cuidado a mais com os nossos pais, pai, mãe, esposa, esposo, filhos. É o nosso núcleo familiar. Pastor William, e a parentela? A parentela nós amamos também. Só que vamos aqui ser sinceros, a parentela, a família, é algo mais complicado. Porque a família nem sempre vai querer ali a sua atenção, nem sempre. A família nem sempre vai querer a sua ajuda. A parentela, nem todos vão querer ali um conselho seu. Aliás, a parentela nem sempre vai querer que você esteja perto. Nem sempre, irmãos. Às vezes nem perto vai querer que você esteja. Sempre tem aquele ali, né, que muitas vezes não vai querer a sua presença. Não vai te aceitar porque você entregou sua vida para Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que muitas vezes os nossos maiores inimigos serão os da própria casa. Não é o pastor que está dizendo, foi Jesus Cristo que disse isso. E às vezes não é assim. Às vezes quando se levanta não é um próprio familiar, um próprio parente nas nossas vidas. Então, irmãos, nós passamos a amar mais o núcleo familiar, amamos toda a parentela, amamos toda a família, mas a família é assim, sempre é um pouquinho mais complicado, nós temos que orar bastante, nós temos que pedir a misericórdia de Deus, e nós temos que interceder por todos, mas o núcleo familiar nós vamos ali nos apegar cada vez mais. Olha só, ontem foi dia 12, não é isso? Foi ontem mesmo, né? Dia 12? Foi ontem. Ontem foi dia 12, e ontem foi o dia chamado Dia dos Namorados, né? Então o que acontece, irmãos? Quando eu estava no mundão, que chegava essa data, para mim era um dia qualquer. Para mim era um dia normal, que eu não dava atenção para nada disso. Aí chegava dia 12, minha esposa muitas vezes nem me lembrava desse dia, porque ela já sabia como eu era, né? E às vezes quando ela lembrava, aí eu falava, Nima, deixa de ser besta, isso aí é besteira. Esse negócio de namorado, nós não somos namorados. Nós já nos casamos, nós não somos namorados, isso aí é para namorado. E às vezes, irmãos, ela ficava ali, não sei quem, ganhou uma flor, não sei quem. Aí já até me cobrou, né? Você nem me dá uma flor, você nem me dá um presente. E às vezes, irmãos, eu ficava ainda com brutalidade. Para de ser besta, para de encher o saco.
Às vezes falava até isso, né, irmão? Eu era mais bruto, eu era mais ignorante, irmãos. Não era romântico, né? Quando eu estava no mundão. Era ali mais ranzinza, né, como se diz. E às vezes não ligava para isso. Aí esses dias eu achei interessante, porque antes mesmo do Dia dos Namorados, foi uma amiga da minha esposa lá na loja dela, né? Essa amiga foi lá na loja dela e falou assim: nossa, eu acho tão bonito, eu acho tão interessante porque o seu esposo fica colocando foto às vezes, né? Seu esposo às vezes coloca foto nas redes sociais, foto de vocês dois. Eu acho tão bonito isso. E aí ela reclamou, porque o esposo dela não colocava. Meu esposo não coloca, é um bruto, mas o seu esposo eu acho isso tão bonito. Mas antes não era assim não. Antes eu não gostava disso também. Se pedisse para me tirar foto, irmãos, eu já saía brabo. Se pedisse para me colocar alguma coisa, eu já saía brabo. E o que é isso, pastor William? É a mente que foi o quê? Renovada. Quando a mente é renovada, esses sinais aparecem nas nossas vidas. E aí, ontem também, né, coloquei ali mais algumas homenagens para minha esposa e estava lembrando disso, estava lembrando, Deus, o Senhor tem renovado a minha mente. Porque hoje em dia, irmãos, eu faço isso porque eu sei que ela gosta muito disso, ela se agrada disso, e eu tenho vontade de fazer isso. Isso faz o meu coração também se alegrar. Porque certa vez também, quando a mãe da minha esposa faleceu, aí minha esposa falou o seguinte: olha só, William, quando a pessoa morre, todo mundo começa a colocar foto, não é verdade? Quando a pessoa está viva, ninguém coloca foto, ninguém faz homenagem, nada. Mas quando a pessoa morre, começa a colocar foto. E aí minha esposa chegou para os meus filhos e falou: eu quando morrer não quero que vocês coloquem foto minhas não. Eu quero que vocês coloquem minha foto até agora que eu estou viva, mas quando morrer eu não quero foto. E pior, irmão, se a gente for pensar bem, isso é uma coisa que nos alegra realmente. Certa vez, quando foi meu aniversário, teve um aniversário meu aí, né, que eu reclamei com meus filhos também. Vocês nem colocaram foto minha, né, no status. Falei. Aí eles falam: pai, vou colocar ainda. Mas realmente, irmãos, é porque quem ama, gosta disso, né, gosta de carinho, gosta de amor. Então, quando a nossa mente é renovada, nós passamos a amar mais. Hoje em dia eu coloco com toda a alegria. Antes esse negócio de comprar presente, eu falava, comprar presente no Dia dos Namorados é besteira. Já tem um aniversário, para que esse negócio de Dia dos Namorados? Nós já estamos aqui, né, com dificuldade, já estamos aqui, tendo que pagar a conta, o salário já está baixo, o dinheiro está pouco, para que esse negócio de presente? E falava para ela: ó, não inventa esse negócio de presente não, tem umas contas para pagar. Então antes era assim, irmãos. Hoje em dia não, a mente foi renovada. Gosto de dar um presente para ela, e muito mais de receber. Estou brincando, irmãos. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, não é verdade? Fico muito feliz quando ela está feliz também. É claro que eu estou falando isso, não estou dizendo que nós já somos perfeitos, nós já somos maravilhosos, perfeitos, não. Nós estamos no processo, nós estamos numa caminhada, mas a nossa mente está sendo renovada. Hoje em dia eu tenho mais atenção com a minha família. Hoje em dia eu procuro orar bastante pelos meus filhos. Hoje em dia eu procuro dar mais atenção e dar amor para os meus filhos também. Tenho muito que melhorar ainda, mas já mudou, já não é mais como antes, irmãos. Hoje em dia eu procuro blindar a minha família. Pastor William, como se blinda a família? Em oração, colocando o joelho no chão, pedindo para Deus guardar, pedindo para Deus proteger, pedindo para Deus livrar de todo mal, de toda palavra contrária, de toda obra maligna. Quando meu filho vai para o colégio, antes dele ir, eu já estou pedindo para Deus guardar ele. Quando minha filha vai para o trabalho, antes dela ir, já estou pedindo para Deus guardar ela. Minha esposa, quando vai para a loja, quando vem para a consagração, eu peço para Deus guardar também. Deus usou a missionária Adeilde aqui no domingo. Ela falou isso, irmãos: antes mesmo do seu esposo sair, já ore por ele. Antes da esposa sair, já ore por ela. Antes dos filhos saírem, já orem para Deus guardar, para Deus proteger, porque o diabo está aí, andando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Até lembrei, diaconisa, que a gente estava perguntando, né, se o diabo está solto ou está preso. Lembrei agora desse versículo. O diabo anda ao derredor, caçando a quem possa tragar. Então ele está aí, irmãos, atentando, soltinho aí, doido para matar alguém. Querendo matar, querendo roubar e querendo destruir. Então nós passamos a amar mais quando nós temos a nossa mente transformada, nós passamos a dar mais atenção para a nossa família. E a terceira evidência, terceiro sinal de que a nossa mente foi renovada: passamos a pensar mais no próximo. Como eu falei, quando nós estamos ainda no mundão, quando a nossa mente não foi renovada, não foi transformada ainda,
nós temos a tendência de sermos o quê? Individualistas. Ou seja, nós pensamos mais em nós. Nós pensamos, não, eu que tenho que me dar bem, eu que tenho que resolver só meus problemas, resolvendo o meu problema é o que importa. A gente não se preocupa muito com o problema do próximo, a gente não se preocupa como que o próximo está passando, o que ele está precisando. E aí, quando nós temos a nossa mente renovada, nós passamos a priorizar o nosso próximo também. Agora é importante lembrar de uma coisa, quando eu falo priorizar o próximo, eu não estou dizendo, irmãos, que você vai deixar de priorizar a sua vida antes de priorizar o próximo, não. Porque antes de priorizar o próximo, eu tenho que priorizar a minha vida também. Porque se eu não cuidar da minha vida, como que eu vou cuidar do próximo? Se eu não for curado, como é que eu vou curar? Se eu não for liberto, como é que eu vou libertar? Se eu não tiver cuidado comigo mesmo, como é que eu vou poder ajudar alguém também? Mas aí nós passamos a pensar no nosso próximo mais. É como eu falei, na família também, porque a Bíblia fala, lá em 1 Timóteo, né, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Né? Então a nossa mente renovada faz a gente entender isso. E pensar no nosso próximo. Muitas vezes, irmãos, uma coisa ali que a gente pode abrir mão para ajudar o nosso próximo, nós vamos ter essa vontade de fazer também. E aí muitas vezes está tendo aqui festa na igreja, comes e bebes comida, muitas vezes está tendo alguma coisa na igreja, às vezes está tendo até distribuição de lembrancinhas, né, quando tem essas coisas, e às vezes a pessoa fala para mim, né, pastor, vai logo lá, senão vai acabar. Eu falo, não, deixa todo mundo, deixa todo mundo, né, ser contemplado aí, depois nós vamos. Por quê? Porque a gente começa a se preocupar mais, né, com o nosso próximo, e é claro, irmãos, que a gente se preocupa com a gente também, mas quando a gente pode abrir mão de algo, para distribuir para o nosso próximo, para entregar para o nosso próximo, nós fazemos isso também, porque isso é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí esse espírito individualista vai sumindo cada vez mais das nossas vidas. Esse espírito egoísta vai sumindo cada vez mais das nossas vidas, porque o mundo é egoísta. Já observou essa luta toda aí por dinheiro, essa luta toda por poder? Hoje em dia, o mundo vai de mal a pior por causa de quê? Por causa da disputa de poder, por causa da disputa de fama, de dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que nós vivemos numa sociedade dividida? Por que nós temos famílias divididas e até igrejas divididas, irmãos? É disputa. Disputa de fama, disputa de glória, disputa de poder. E aí se divide. O diabo, a estratégia dele é essa, dividir para conquistar. Então o reino dividido não subsiste. Então essa questão de individualismo, egoísmo está acabando até mesmo com o mundo. E acaba muitas vezes com a vida do cristão também, com a vida do crente. Porque às vezes o crente, mesmo indo na igreja, ainda tem esse sentimento egoísta. Às vezes vai na igreja, começa a buscar a Deus só para receber bênção. Eu quero minha bênção, eu quero a minha vitória. Às vezes é só para receber bênção, irmãos. Isso é desde o tempo de Jesus Cristo. Os irmãos que leem a Bíblia sabem, né? Jesus muitas vezes estava ali ensinando, aí vai dizer que tinha uma enorme multidão ao derredor de Jesus. Uma grande multidão, mas estava ao derredor de Jesus. Mais próximo de Jesus estavam os discípulos. E por que isso, pastor William? A multidão estava de longe, só vendo se ia sair alguma coisa dali, se ia sair algum milagre dali, alguma cura, ou se ia sair dali alguma multiplicação de pães e de peixes. A multidão estava ali só esperando uma bênção. Mas os discípulos estavam próximos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos, eles já tinham a mente renovada. Eles não eram mais individualistas. Eles estavam ali muitas vezes ao pé de Jesus porque eles queriam aprender. Aprender como andar 2 milhas, quando fizer a gente andar uma, andar 2. Aprender quando dar a capa também, quando nos pedir a túnica. Aprender como dar a face esquerda quando nos baterem na direita. Essas coisas os discípulos queriam aprender. Aprender como orar, aprender como evangelizar, aprender como amar o próximo, aprender como ajudar o próximo. Mas a multidão era individualista. Por que muitas vidas não mudam, irmãos?
às vezes ainda tem essa mente egoísta e a mente individualista. E o que a Bíblia ensina que nos traz bênção, sabe o que é? A generosidade. Sabe qual é o segredo de ser abençoado? Generosidade. Pastor William, só o crente não. Não é só o cristão não. Pode ver, o ímpio quando ele é generoso também ele prospera. Quando ele é generoso, ele prospera. Sabe por quê? Porque existe uma lei que é chamada a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Quem planta pouco, colherá pouco. Quem planta muito, colherá muito. E quem não planta nada, vai colher o quê, né? Agora, quem planta laranja, vai colher morango? Não, né? Quem planta laranja, vai colher laranja. Quem planta morango, vai colher morango. Então é aquilo, Deus, Ele é tão bom, que Ele nos dá o direito de escolher o que plantar. Mas Ele também é tão justo, que nós vamos colher apenas aquilo que nós plantamos. E quem planta vento, pastor William, vai colher tempestade, não é verdade? Quem planta briga, discórdia, vai colher briga e discórdia. Mas quem planta amor, quem planta carinho, quem planta misericórdia, vai colher essas coisas também. Agora, como eu falei, para ajudar o nosso próximo também, às vezes é complicado, irmãos. Porque às vezes é o próximo que não quer ajuda. Já reparou isso? Às vezes você quer ajudar, mas a pessoa que não quer ajuda. Quando eu fui fazer a fisioterapia, no primeiro dia, já teve ali uma frase que estava escrita, como eu gosto de ler, eu saio lendo tudo. Tinha uma frase que estava escrita ali na parede. Eu já saí lendo as frases, tudo que estava lá, para ver se eu aprendia alguma coisa com aquilo que estava lendo. E a primeira frase que me chamou a atenção, bem grande assim, escrito, bem grande, era assim, ó: para ser curado é necessário querer a cura. Interessante, né? Para ser curado é necessário querer a cura. Aí eu não sei se a dona da clínica é cristã, é crente ou se não é, mas isso é um princípio bíblico. Jesus, quando chegava nas pessoas, ele não falava? Ele perguntava: queres ser curado? Chegou para o cego e falou: você quer enxergar? Às vezes nós pensamos, que pergunta é essa, né? Claro que o cego quer enxergar. Mas Jesus perguntava: queres enxergar? Queres voltar a ver? Por quê? Porque Jesus, ele queria ouvir da pessoa, se a pessoa realmente queria. Perguntava para o paralítico: você quer andar? E Jesus pergunta para mim e para você: você quer ser abençoado? Você quer prosperar? Você quer ter a sua mente transformada? Você quer mudar de vida? Então, para ser curado, é necessário querer a cura. Isso faz todo sentido, porque quando eu estava ali na fisioterapia, eu pensei, realmente, chegou um rapaz lá, que quando esse rapaz chegou, quase que teve festa lá na fisioterapia. As doutoras começaram tudo a bater palma e fazer festa, né? Bater palma. Ei, ele chegou, ele veio. Aí começaram a perguntar: cadê você que nunca mais apareceu aqui? Eu pensei, deve ter tempo que ele não vem aqui, irmão. Então, ou seja, ele não queria realmente a cura, né? Porque se quisesse, estava ali todo dia para ser curado. E eu, irmãos, desde o primeiro dia ali, era 2 horas de fisioterapia. Desde o primeiro dia, já estava acordando 6 horas da manhã e correndo para a fisioterapia. Por quê? Porque eu quero ser curado, né? Eu queria ser curado. Então é isso. Para a gente ser curado também, para a gente receber a bênção e a vitória, nós temos que querer. Mas às vezes a pessoa não quer, irmãos. Às vezes a pessoa rejeita, às vezes a pessoa despreza ali a ajuda, às vezes a pessoa vira as costas, não ouve os conselhos, às vezes a própria pessoa não quer ser curada. Aí não rompe, aí não é liberta, irmãos. Aí a vida não muda. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Apocalipse também vai dizer: aquele que quiser beber, que beba de graça da água da vida. Mas é necessário a gente querer. E quando nós queremos, nós temos que ter atitude também. E uma das atitudes é essa: procurar uma transformação através da renovação da nossa mente, irmãos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Então, o último sinal que eu quero trazer aqui nessa noite, de que a nossa mente foi renovada, é quando nós temos a mente de Cristo. Pastor William, como assim ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. Tem até um livrinho que tem lá em casa lá, que eu gostei muito de ler ele também, que o livrinho, o título do livro era assim, ó: o que Jesus fazia, como é que é isso? O que Jesus faria? Esqueci o título.
Em seus passos, o que faria Jesus, não é isso? Mais ou menos isso? É assim, irmãos, em seus passos, o que faria Jesus? E esse livrinho ali, tudo que nós vamos fazer, toda decisão que a gente vai tomar, o livro ensina. Você começa a imaginar o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. Então, tudo que nós temos que fazer, nós temos que pensar, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quando a gente quer brigar com alguém, quando a gente quer maltratar alguém, nós podemos pensar assim, né? Será que Jesus maltrataria? Será que Jesus negaria ajuda? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria aquilo? É claro que até para ajudar nós temos que pedir discernimento para Deus também. Porque às vezes nós colocamos as nossas mãos aonde Deus não mandou, aí quem fica na prova é nós. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está tratando a vida. E quando Deus está tratando a vida ali, irmãos, é com Deus. É na olaria de Deus. Hoje em dia, infelizmente, cada vez mais está aumentando isso. O ser humano, ele tem mania de se vitimizar. Ou seja, ele se coloca como vítima. Eu já dei esse conselho para vidas, né? Que eu estava conversando ali, falando de Deus, já dei esse conselho. Falei, nós não podemos nos vitimizar. Nós não somos vítimas de nada. Diante de Deus, aliás, nós éramos todos culpados. Ninguém é vítima de nada, nós éramos culpados. Por quê? Porque nós pecamos. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não somos vítimas, irmãos. Jesus, ele venceu e ele venceu por todos nós. E ele falou, em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia não diz, você é um coitadinho, não. A Bíblia fala, em Cristo você é mais do que vencedores. Porque quando a gente se vitimiza, a gente sempre vai querer arrumar um culpado para as nossas próprias derrotas. Esse é um princípio bíblico. Eva, quando pecou, Eva, quando foi derrotada por Satanás, rapidinho ela arrumou um culpado, né? Foi o demônio, Senhor. Adão, quando comeu do fruto também, quando errou, quando pecou, quando foi derrotado, Adão rapidinho também arrumou culpados. Senhor, foi a mulher e que tu me destes. Além de ser a mulher, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria errado. Então, Senhor, a culpa é da mulher e culpa do Senhor também, porque foi o Senhor que me deu ela. Entre linhas, foi isso que ele quis dizer, querendo arrumar um culpado. Então, note, Eva se colocou como vítima, procurou um culpado. Adão se colocou como vítima, procurou um culpado também. Já percebeu que tem vidas que não querem deslanchar e sempre procuram um culpado? O culpado é o pastor que não veio me ver. O culpado é o irmão, o culpado é a irmã que não quer saber mais de mim. Mas, irmãos, a gente só faz o que é possível e aquilo que Deus direciona. Deus, ele também busca uma responsabilidade de cada um. A Bíblia fala, espera, pois, no Senhor. Esforça-te, e eu fortalecerei o seu coração. Ou seja, esforça-te. Chegou para Josué e falou, esforça-te, esforça-te, esforça-te. A Bíblia fala também que a porta estreita é necessário um esforço para entrar nela, e são poucos que entram. Então, cada um de nós temos a nossa responsabilidade individual também. Lá em Romanos vai dizer que no final, cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Eu não vou poder chegar naquele grande dia e falar, Senhor, eu parei de te buscar porque o jesuíno não quis me ajudar. A Bíblia ensina assim, nós ajudarmos uns aos outros. Mas a Bíblia ensina também que nós temos a nossa responsabilidade. Senhor, parei de te buscar porque tive problema na minha vida, ninguém olhou para mim, ninguém me ajudou. Já parou para pensar que às vezes é Deus que nos coloca ali na olaria sozinhos para ter um tratamento individual conosco? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já passei por isso, por essa olaria. Já passei por um momento na minha vida que só foi eu e Deus. Tinha minha esposa, tinha meus filhos, tinha os irmãos estavam dispostos sim, a me ajudar também, mas teve um momento que Deus me colocou sozinho. 5 e pouco da manhã eu estava naquele monte lá, todo dia, sozinho, orando, dando voltas, clamando a Deus, com o coração angustiado, aflito, clamando a Deus. Tinha dia que eu falava, Senhor, hoje eu não consigo nem abrir minha boca, mas eis-me aqui, Senhor, para te buscar. Chorando, gemendo, mas Deus, ele quis um tratamento comigo sozinho. E às vezes a pessoa para de buscar a Deus, porque a pessoa fala, eu tenho tantos problemas, é um sentimento individualista. Pastor, estou tendo tantos problemas, não vou buscar mais a Deus,
não vou servir mais o corpo, não vou servir mais a igreja, porque eu estou cheio de problema, tenho os meus problemas aqui para resolver. Irmãos, todos nós temos problemas. Quem aqui não tem problema? Quem não tem problema, me conte aí a receita que eu também quero não ter. E nós não temos só um problema, nós temos vários problemas. Mas todos nós passamos por isso, por problemas. E não é só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe quantas dificuldades nós já passamos para essa porta se manter de pé. Só Deus sabe quantas dificuldades nós já passamos para a gente não desistir da caminhada. Não desistir de estar aqui na igreja, não desistir de pregar, não desistir de ensinar o estudo bíblico, minha esposa não desistir de orar, meus filhos não desistirem de fazer a obra, os irmãos não desistirem. Só Deus sabe o que nós já tivemos que passar para estar aqui. E nós não estamos aqui? Então, o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que me levantou, o mesmo Deus que te ergueu, é o Deus que é capaz de erguer qualquer pessoa. Então, ter a mente de Cristo é quando nós começamos a pensar igual a Cristo, irmãos. E aí sim, nós vamos priorizar a Deus, nós vamos pensar em Deus o tempo todo, e aí nós vamos priorizar a nossa família, nós vamos priorizar o nosso próximo também. É claro que existem prioridades, em todas as áreas das nossas vidas, né, existem prioridades. A prioridade do cristão, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, é como eu falei, tem que cuidar da própria vida, porque senão não vai poder cuidar de ninguém. O apóstolo Paulo também ele falou assim, cuide de si mesmo, né? Cuide de si mesmo e da doutrina. Cuide de si, tenha cuidado de si mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, você salvará a si mesmo e também aos outros. Cuide de si, da doutrina, e aí você vai cuidar dos outros. Então, prioridade do crente é Deus. A prioridade com a sua vida também, espiritual, emocional, sentimental. E aí o cristão vai poder cuidar da sua família, a prioridade do cristão também vai ser a família. E dentro da família, irmãos, a prioridade do esposo é a esposa. A prioridade da esposa é o esposo. A prioridade dos pais são os filhos. A prioridade dos filhos são os pais. E aí também uma terceira prioridade que nós vamos ter também é o nosso próximo. Pensar no nosso próximo e não pensar somente em nós. Se nós estivermos vivendo isso, mesmo que não sejamos perfeitos, como eu falei, nós não somos perfeitos, temos muitos erros ainda, mas se nós, irmãos, já estamos caminhando para este rumo, isso é sinal que a sua mente está sendo transformada, foi transformada, está sendo transformada e vai ser transformada por completo. Sua mente foi renovada, está sendo renovada e vai ser renovada por completo. E quando a sua mente é renovada, você experimenta a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quando nós falamos assim, quando nós ensinamos, irmão, tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Às vezes pode até dar a impressão que a pessoa pode pensar assim, o pastor está falando isso só para a gente não perder nenhum culto. E para a igreja todo culto. Não é não, irmãos, é porque nós aprendemos isso, nós passamos a colocar isso em prática nas nossas vidas e a nossa vida tem mudado. Desde que eu comecei a querer exercer o chamado de Deus na minha vida e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, irmãos, se eu tiver assim a opção de viajar e fazer a obra, eu vou perguntar para Deus, falar, Senhor, e aí? Se Deus me falar, não meu filho, hoje a prioridade é a obra, eu vou priorizar a obra, não vou priorizar uma viagem. Mas se Deus falar, hoje a prioridade é você passear com sua família, aí eu vou priorizar o passeio com a minha família, irmãos. Se eu tiver que sair para algum lugar e tiver a obra, eu vou perguntar para Deus, Senhor, eu posso resolver isso, sair, ou tenho que fazer a tua obra? E aquilo que Deus colocar no meu coração, porque a Bíblia fala, seja a paz de Deus o juiz em vossos corações. Aí eu vou priorizar a vontade de Deus. E desde que nós começamos a fazer isso, a nossa vida tem mudado. Os irmãos podem olhar para nós aqui e falar, poxa, hoje em dia o pastor, graças a Deus, está abençoado, a família abençoada, glória a Deus, bens a Deus, como se diz, né? Bens a Deus, eles estão abençoados. Mas você acha que sempre foi assim, irmãos? Realmente, nossa vida começou a mudar, se transformar. Eu nunca imaginaria estar aqui com minha família na frente do ministério. Nunca imaginaria. Nunca imaginaria que a gente ia cuidar de uma igreja, né? Da igreja de Jesus, e a igreja tão bonitinha assim, né? Os equipamentos bonitinhos, equipamento ali tudo bonito, teclado bonito, congregantes bonitos. Nunca imaginaria isso não, irmãos. Aonde que eu imaginava isso? Uma pessoa que não tinha coragem nem de abrir a boca para falar
Irmão, se eu fosse andando assim, alguém visse na minha reta, eu abaixava minha cabeça e desviava do caminho, de tanta vergonha. Vergonha de ter que falar com a pessoa. Quando eu estava estudando, que tinha que apresentar trabalho na frente ali, eu faltava de aula. Às vezes eu ficava de recuperação para não ir apresentar trabalho lá na frente, para não ter que falar com ninguém. Às vezes ficava de recuperação por causa disso. E hoje em dia o estudo não é mais presencial, né? Mas já demos estudo presencial. Uma pessoa que não tinha coragem nem de ir na frente apresentar um trabalho, hoje em dia dando aula para vários irmãos. Pastor, o senhor não tem vergonha não fica timidão? Fico muito. Mas sabe o que me ajuda? É a presença do Espírito Santo que me faz vencer a timidez. Hoje em dia a timidez não me vence mais, sou eu que venço ela. Hoje em dia a fraqueza não me vence mais, sou eu que venço a fraqueza. Hoje em dia os problemas não conseguem mais me derrotar, somos nós que derrotamos os problemas. Tem que ser assim, irmãos. Nós fomos chamados para vencer. Vencer aquilo que nos derrotava antes, hoje em dia nós conseguimos vencer em nome de Jesus. A live lá, onde que eu imaginaria uma câmera ali me filmando, e eu não sei nem quem está do outro lado, aonde que eu imaginaria isso, irmãos? Mas tudo isso só vem através de uma mente transformada, de uma mente renovada, e aí a vontade do Senhor vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Essa foi a palavra nessa noite, e que Deus abençoe a vida aí de todos os irmãos. Irmãos, coloque no coração, né, em prática também. Sei que os irmãos já praticam, mas vamos praticar cada vez mais na live também, né? Quem ouviu aí na live, que Deus possa estar abençoando grandemente em nome de Jesus. Pedi para minha esposa dar um encerramento aqui, enquanto eu bebo uma aguinha. Sábado não temos evangelismo.